O jovem Spike agora vive com um grupo de sobreviventes brutais, que viajam pelo país propagando sua fé deturpada por Satã. E enquanto isso acontece, o Dr. Kelson começa a se aproximar de um infectado, um alfa perigosíssimo. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Extermínio, o Templo dos Ossos. Chegando aos cinemas agora em janeiro de 2026, Extermínio, o Templo dos Ossos continua os eventos vistos em Extermínio, a Evolução, lançado no ano passado. No entanto, a direção sai de Danny Boyle e vai para Nia da Costa. E eu quero iniciar essa crítica por esse aspecto porque ele é fundamental para compreender o desenrolar desse filme. Afinal, a Nia da Costa vai sim beber de muitos elementos dos filmes anteriores, mas vai construir do seu jeitinho uma identidade própria. Esse é um filme, por exemplo, muito mais sensível e bem-humorado, mas sem abrir mão da brutalidade, da visceralidade, da violência explícita. É um filme que continua sendo pesado, assim como seus antecessores, mas encontra alguns leves respiros e consegue se aprofundar um pouco mais em discussões que fazem muito sentido para os dias de hoje. Mas sobre essas discussões eu me aprofundo daqui a pouco, porque eu quero começar justamente falando sobre essa transição de direção e como alguns elementos consolidados da franquia continuam. Como, por exemplo, todo o dinamismo. Esse é um filme que segue com aquela câmera agitada, trêmula, constantemente errática, e que combina isso com uma freneticidade dos cortes. É um filme completamente picotado, mas que nesse picote não perde o sentido do movimento dos seus personagens e consegue estabelecer uma coerência, uma lógica visual. E tudo isso ajuda a preservar o constante senso de urgência e tensão que existe em toda essa franquia. Os infectados são muito letais. Eles são fortes, eles são rápidos e o contágio, a infecção, se dá assim. Basta o sangue deles entrar em contato com alguma mucosa sua, algum ferimento seu. É muito delicado lidar com os monstros, se assim eu posso dizer. E olha, esse é um filme desapegado, tá? Porque o tanto de gente que morre aqui eu não consigo nem contar. Mas a grande sacada que tá aqui em Extermínio, em outras franquias de terror, como Madrugada dos Mortos, até The Walking Dead no mundo das séries, é que a ameaça não está apenas centrada no infectado, no zumbi, mas sim nos humanos. Isso vai aparecer aqui nesse filme até com um pouco mais de destaque do que em Extermínio, a Evolução. Os humanos ganham mais protagonismo e a gente conhece mais facetas daquele mundo. A gente vai conhecer uma série de vertentes, uma série até de comunidades que ali habitam e ali sobrevivem, cada um, obviamente, à sua maneira. E aí a gente entra naquele tema e naquela discussão que eu comentei que esse filme carrega. Afinal, acompanhando o Spike, a gente vai adentrar um grupo brutal de seguidores de Satã, que vão viajando pelo país cometendo atrocidades, escalpelando, torturando, escalpelamento é uma tortura, matando e por aí vai. E com isso, aos poucos, a gente vai compreendendo a lógica deles, o porquê eles estão fazendo isso, e vamos, obviamente, traçando paralelos com o mundo real. E aí eu entro no que mais me fisgou nesse filme, que foi a sua relação com a pandemia de Covid-19. Não é novidade para ninguém que o mundo viveu uma onda de negacionismo, aqui no Brasil não foi diferente, morreu muita gente por negligência e o filme, de certo modo, explora isso ao trazer esses fanáticos religiosos
se utilizando da fé para não necessariamente buscar uma solução para aquilo ali, mas para exercer um domínio sobre aqueles que sofrem. E é aí, inclusive, que a gente encontra o DNA, a essência de muitos grupos supremacistas, fascistas, negacionistas. Como, por exemplo, a necessidade de pertencimento. E esse filme consegue, pelos olhos do Spike, trazer isso com uma força, com uma explicitude, se é que essa palavra existe, que me cativou. Logo fiz o paralelo com a realidade e o filme cresceu para mim. Seu texto, inclusive, é escrito por Alex Garland, que vocês devem conhecer por ter também escrito e dirigido Ex Machina, Guerra Civil e outros filmes por aí. E em paralelo a essa galera da fé, os devotos de Satã, a gente tem o Dr. Kelson, um homem da ciência, que, como no próprio filme diz, um ateu, que lida com todo esse apocalipse de forma científica. Foi um vírus que a gente não sabe a origem, que despertou essa série de mutações, que afeta determinadas partes do corpo, e ele tenta buscar uma solução para isso. É por isso que ele está se aproximando dos infectados, como eu mencionei na sinopse. Ele é um estudioso, ele é um pesquisador. E essa é a figura antagônica principal para lidar com esses fanáticos religiosos. Então existe esse constante contraste da fé e da ciência. Uma batalha por quem vai se ver melhor dentro daquele contexto apocalíptico. E o filme, obviamente, vai trazer suas respostas, vai trazer os seus pontos. E eu acho interessante como tudo isso é construído de maneira natural, ao mesmo tempo que óbvia, mas não necessariamente tratando o público como burro. E muito disso, inclusive, vem da sensibilidade da Nia da Costa, e aí eu volto no ponto que eu trouxe lá no começo. Ela bebe do cinema do Danny Boyle, mas ela tem a sua própria veia, ela tem o seu próprio caminho. E esse filme consegue uns respiros maiores que facilitam com que essa discussão cresça. A urgência tá lá, mas ela não é uma constante. Ela vai e volta conforme as necessidades do filme. E aí super vale o destaque que o Ralph Fiennes está sensacional nesse filme aqui. Grande interpretação, já havia o destacado em Extermínio e a Evolução, volto a destacar aqui, até achando melhor. E fazendo uma visão geral do filme como um todo, Extermínio, o Templo dos Ossos, é um bom balanço do que já funcionou com a franquia e de novos elementos. É um filme muito consciente de onde ele está posicionado, ou seja, do que veio antes e do que pode vir para o futuro, e com isso ele constrói pontes interessantes. Seus personagens são muito bons, as discussões que ele traz são muito boas, e a Nia da Costa consegue manter aquele senso de urgência e ameaça que tanto eu sentia nos filmes anteriores. Não tanto no 2, que o 2 é bem fraquinho. Mas agora eu quero saber de você. O que achou de Extermínio, o Templo dos Ossos? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curte esse vídeo e começa a me seguir, ativando o sininho para receber todas as notificações. Compartilha também com seus amigos e considere se tornar um membro. Com R$ 3,99 ao mês, você não paga mais nada hoje em dia com isso, nem uma Coca-Cola. Você ganha conteúdos exclusivos e acesso antecipado a alguns vídeos do canal. Você não pode perder essa. Então já faz tudo isso aí que eu comentei com vocês. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!